capítulo 12. Versículo 13. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhe respondeu: Tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei meus celeiros e construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tu tens preparado vai ficar para quem? Assim é o que guarda para si mesmo tesouros e não é rico para com Deus. Vamos meditar um pouco, irmãos, acerca desse homem e dessa história que Jesus fala. Na verdade, aqui tem duas situações, mas caracteriza a mesma situação. Jesus aqui estava alertando sobre a avareza da vida em todos os sentidos, não apenas no sentido financeiro. A Bíblia diz que nesse ponto, ou seja, no momento que Jesus estava com o povo, um homem que estava no meio da multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está no meio da multidão. A terra hoje tem 7 bilhões, estamos alcançando, não chegou ainda essa cifra, mas estamos alcançando a casa de 7 bilhões de habitantes no planeta, contando com pessoas que não são contabilizadas oficialmente. É muita gente, irmão, é muita gente. Você está no meio desse povo todinho aí, ideias, conceitos, preceitos. Meu Deus, você escuta uma coisa na igreja, escuta outra na televisão, escuta outra na rua, escuta outra no trabalho, entendeu? A sua sintonia está ligada, 24 horas você escutando coisa, pensando coisa, falando sobre coisa e tal, e etc. Ele estava no meio da multidão. A palavra multidão a multidão não tem firmeza, a multidão não tem direção. A multidão já está dizendo: vai para onde a multidão for, faz o que a multidão faz. Ou seja, você se torna, se você não observar, você se torna o quê? Um parasita no meio da multidão, um zumbi no meio da multidão. Então esse cara apareceu no meio da multidão para entrar numa questão. Falou: mestre, chamou Jesus de mestre. Eu não sei porque ele chamou Jesus de mestre, mas vamos lá. Mestre, ordena o meu irmão que reparta comigo a herança. Ao que tudo indica, esse camarada tem um irmão que era mais velho do que ele. Segundo a lei judaica, isso vale até hoje, a lei do povo de Israel. O filho primogênito detém 50% de toda a herança do pai. Se tiverem outros irmãos, então o restante dos 50% é repartido entre os outros irmãos. O primogênito tinha todo o direito da metade da herança do pai. Ou seja, ele era o primeiro a ser assistido, ele era o primeiro a gozar do fruto do trabalho de seu pai. Esse camarada, por motivos desconhecidos, chegou a Jesus e disse a Jesus: ordena meu irmão. Ele não foi procurar Jesus para ser salvo, ele não procurou Jesus para mudar de vida, ele não procurou Jesus, ele procurou Jesus para resolver uma pendenga, uma pendência. Ele procurou Jesus para resolver um problema financeiro dele. Nós estamos vivendo hoje em dia com pseudos igrejas que são mais reuniões sociais ou qualquer outro tipo de religião filosófica menos cristã, que ensina essa
exatamente isso, que você tem que vir para a igreja porque você tem um problema, que você tem que resolver o seu problema financeiro, porque Deus está lá em cima para lhe atender a hora que você quiser, porque Deus é teu servo, você é senhor dele. Essa mensagem é muito fácil de ser entendida. Quando as pessoas, por exemplo, quais são os testemunhos que a gente tem visto hoje? Se você ligar na televisão para esses pseudos evangelistas que existem, além de eles falarem tanta besteira acerca do evangelho, tanta heresia, os testemunhos é só esse. Eu estava casado, aí eu destruí meu casamento, aí eu perdi meu casamento, mas o meu casamento foi restaurado, e na restauração do meu casamento eu ganhei, agora eu sou dono de 4 coberturas em Copacabana, e eu tenho um carro de 200 mil reais, e tudo se resumindo no financeiro. Ninguém diz, Jesus mudou minha vida e eu agora sou servo dele. É como se Deus estivesse dentro da igreja apenas para atender necessidades pessoais. E aí, não estou dizendo, se você andar com Cristo, todos os seus problemas, principalmente financeiros, vão se adequar. E você vai ter o que você corre atrás a vida inteira: satisfação. Eu conheci gente milionária. Uma vez eu olhei para um bilhardário, não sei se essa definição define a riqueza do cara, lá no Morumbi de São Paulo, que quando ele estava todo mundo sentado na mesa, eu não sei nem definir aquela mesa, eu não sei nem dizer o que era aquela mesa. Quando todo mundo sentou na mesa, que ele desceu o hall, entrada, hall, a sacada da casa, coisa mais linda do mundo. Quando ele desceu, que ele sentou na mesa, todo mundo levantou. Ele não tinha paz, estava em pé de guerra, estava perdendo toda a alegria de família, não tinha mais comunhão, não tinha mais paz. Dinheiro ele tinha de sobra. Igreja de Jesus Cristo. Esse homem procura Jesus e diz: mestre, olha para ele quer mesmo razão por causa dele, contra o irmão dele. Ele não pensou no irmão dele em momento nenhum. Ele não pensou como o irmão dele estava. Ele só pensou o seguinte: eu quero a herança dele. O senhor tem que me dar a herança dele. Fala para ele dar o dinheiro dele para mim. Aí Jesus perguntou para ele: vem cá, quem foi que me constituiu para decidir o problema familiar entre vocês? Principalmente de finanças. Você não veio aqui perguntando para mim como viver feliz. Você não veio me perguntar como viver satisfatoriamente. Você não veio me perguntar o que eu tenho para você. Você veio me dando a ordem. Ordene meu irmão. Vocês já ouviram esse tipo de mensagem aqui, ó? Determinismo. Determine o que vai acontecer. Se Deus for determinista, então como explicar certas coisas? Por exemplo, você mora numa casa de 18 cômodos com 7 suítes. Não diz amém, porque não está perdendo a oportunidade. E aí você tem na sua garagem lá, você tem basicamente alguns carros zero, entre eles até um Porsche. Amém. Está aprendendo rápido, hein? Mas o outro irmão, tão fiel quanto você, mora em 2 cômodos bem apertados, trabalha muito, ganha pouco e passa um sufoco tremendo financeiro. Então quer dizer que Deus quis você bilhardário e quis ele passando perrengue, passando agonia. Peraí, que determinismo é esse? Vai dizer isso para os que nasceram na África, que não tem o que comer. Vai dizer para eles que Deus determinou que eles vivessem daquele jeito. É muito fácil culpar a Deus, gente, quando o homem não procura ele. Vocês já ouviram aquela história? Passa muito na internet isso, que o camarada está cortando o cabelo e o cabeleireiro que está cortando o cabelo dele é ateu e começa a dizer que não acredita em Deus, porque aí a parcela do mundo aí, olha aí o mundo aí como é que está, olha a situação do mundo aí, como é que Deus existe que não vê isso? Criança morrendo, sendo estrupada, assassinatos, roubalheira e tudo. Por que Deus não mexe nisso aqui? Deus não existe. E começa a falar, O irmão estava até lendo a Bíblia, que estava cortando o cabelo. E aí ele esboça o desejo de reagir, de falar, mas aí ele percebe que ia falar com todo. Então ele resolve não falar. Aí ele fecha a Bíblia, termina de cortar o cabelo, paga pelo cabelo, e aí ele sai do salão cabeleireiro, e ele sai lá de fora, ele vê um cara barbudo, cabeludão, barba para fazer, o cara todo desgrenhado, todo feio. Aí ele pega aquele cara, entra lá dentro do cabeleireiro e olha para o cabeleireiro e diz: eu não creio no cabeleireiro, ele não existe. Aí o cara diz: mas que essa história aqui? Diz: não existe. Aí ele diz: rapaz, como é que ele está com a tudo aqui? Porque
que você não trata o cabelo dele? Você não existe. Aí sabe o que o cabeleireiro disse para ele? Ué, ele não veio aqui para cortar. Aí o irmão olhou para ele e disse: então, o ser humano não vai a Deus? Como é que quer que Deus haja? Como é que quer que Deus faça alguma coisa? Mas não vai vir a Deus como esse rapaz veio. Olha a ideia errada. Ele veio só para resolver esse negócio. Ele ia pegar esse dinheiro, ele ia maltratar desse irmão dele, ele ia gastar tudo, ele ia ficar pobre de novo e não ia resolver o problema dele. Jesus não faz um negócio desse, irmão. Isso não é evangelho. Jesus não vai lhe dar nada que vai lhe destruir. Então tem essa doutrina miserável chamada determinismo, que Deus determinou. Ô irmão, a cruz de Cristo está determinada que quem andar com Jesus no modelo dele vai herdar o céu. E vai ter aqui 100 vezes mais. Mas isso é andando com Jesus. E Jesus está falando de satisfação, de alegria. Jesus não está falando que ele vai te encher de dinheiro, te dar um monte de carro, te dar helicóptero, te dar carro particular, para você dizer para ele assim: não tenho tempo de ir na igreja lá na rua Amazônia, não. Eu tenho mais o que fazer, eu vou jantar lá em Nova York hoje. Eu vou escutar aquele pastor gritando. Eu vou, mas não vou mesmo, eu com dinheiro no bolso, duvido, não vou nada. Eu vou hoje comer o pastel de Belém, lá em Portugal. Ó. Acabou, vai comer o pastel e ir para o inferno, porque você deixou de fazer o que Deus tinha para você. O determinismo culpa Deus. Quando não acontece, que é o culpado, Deus não fez, Deus não quis. Deus é contra mim. Agora tem outra doutrina maligna. Qual que é, pastor? Liberalismo. Tudo é liberal. Acaba com a Bíblia, porque a Bíblia tem regras. E o liberalismo vem dizendo que a Bíblia está errada. Você pode fazer o que quiser, porque Deus te ama. Um amor melado, irresponsável, que você pode fazer o que quer, inclusive se destruir. Ele te ama. Não cai nessa esparrela, não, irmão. Todo mundo tem que ter regras. Engraçado o ser humano. Você tem regra dentro da sua casa, você tem regra para a sua vida. Ah, pastor, eu não tenho regra. A minha regra é: não tem regra. Isso é uma regra. Não ter regra é uma regra. Agora, como vai terminar isso? Tudo bem. Para, se você é inteligente, uma pessoa que não tem regra para nada na vida dela, como que vai terminar essa pessoa? Para pensar. Então Jesus recomendou para o camarada que se tenha cuidado, se guarde de toda e qualquer avareza, porque a vida de um ser humano não está firmada, não consiste, ou seja, você não vive porque você tem abundância de bens que você possui. A sua vida não pode estar condicionada a um carro, a uma casa, a bens, a uma empresa. Sua vida não está condicionada a isso. Salomão disse que não confie nas riquezas, porque elas passam. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico. Cadê o nome desse cara? Ele lá queria saber do nome, ele queria saber do que ele tinha. Então Jesus falou do jeito que ele era. Jesus falou do que ele tinha e não do quem ele era. Sabe o que Jesus veio ensinar a gente? A ser e não a ter. Em momento nenhum na Bíblia Sagrada você vai escutar, nem na Antiga Aliança, no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, você vai encontrar Jesus ou o próprio Deus, ou os profetas, ou os apóstolos, falando sobre ter. Quando eles falam sobre ter, é para pessoas que já são resolvidas. Quando Jesus disse: eu tenho a luz, em lugar nenhum da Bíblia ele disse: eu sou ela. Jesus sempre lidou com o verbo ser. Por exemplo, verdade. Todo homem tem uma. Imagina, se todo homem tem uma verdade, então existem 7 bilhões de verdades no planeta. Ele tem uma verdade, eu tenho a minha, ele tem a dele, eu tenho a dele, pronto. Olha a confusão que isso vai dar. O que Jesus disse? Eu sou a verdade. Ele não disse: eu tenho a verdade. Ele não disse: eu tenho um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Observe a minha vida. Observe o meu proceder. Ande comigo. Ele não disse: eu tenho vida. Ele disse: eu sou a vida. Todos os outros religiosos do mundo,
todos os outros líderes religiosos do mundo que você possa imaginar e agora pensar na sua cabeça, todos eles disseram: eu tenho, eu estou à procura, eu estou procurando, eu estou querendo ver onde eu chego, eu quero saber como é que funciona isso, aquilo outro. Jesus disse: eu sou. Aleluia. Não tem como seguir outro, não dá. Por isso que quando Jesus disse: vocês também não querem ir não, Pedro se levanta e diz: para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O campo de um homem rico produziu com abundância. Imagina, irmão, não deu um bicho a plantação desse cara. Um mosquito não passou lá. O cara colheu 100% do que plantou. Não perdeu absolutamente nada. Pensa no camarada feliz. Irmão, isso era motivo dele falar: Jesus amado, eu vou colocar aqui agora, eu vou investir aqui na missão, eu vou tirar um pedaço disso aqui para dar para a missão, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar o reino, nada disso, nada. Ele não falou nem da família, ele não falou de nada. Ele era tão avarento, que toda a conversa dele foi com ele mesmo. Ele era tão autossuficiente que ele se esqueceu que tem um Deus no céu. O problema da riqueza é esse. O problema do egocentrismo é esse. O problema do orgulho é esse. Todo orgulhoso anda numa tábua escorregadia. Uma hora cai. Não se equilibra. E eu vejo, meu irmão, é imundo a mídia, mas a gente dá tanto valor para a mídia. Eu estou tão enjoado de ver a mídia, que até repórter agora eu penso para cá. Porque eu nunca vi tanta hipocrisia na minha vida. Eu nunca vi tanta gente falar uma coisa e viver outra. Esses pseudos âncoras de jornais falam tão bonitos, são tão polidos, mas só defendem coisa errada. Eu vi uma cena de um homossexual falando para uma coisa bem nojenta mesmo, tá? Eu vou falar aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando da hipocrisia. Ele estava discutindo com uma mulher que estava dando em cima do macho dele, que segundo ele era esposo dele. Só que esse cara, esse homem, ele era forte e grande, e o marido dele era franzininho e pequeno. E aí ele começou a falar com essa mulher, falando que ela era traída, que não sei o quê, e que ele, por ele ser meu esposo, agora ele vai aprender como que tem que respeitar. E agora eu vou dar uma surra nele, mas ele bateu mesmo. Nem a Recobra, que é a Rede Record que diz que é de crente, nem a Rede Esgoto, que é a Globo, nem a Rede Bandida, e nem o S Besteira, ninguém deu uma nota disso. Uma. Agora vai você falar do homossexualismo ali. Eles falam 10 minutos de homofobia. Uma hipocrisia sem precedente, defendendo uma causa inexistente. Os homens estão caminhando para a derrota final e não estão se percebendo nisso. A lama nunca foi normal, por isso que existe o sol para secar ela. Mas a lama, pastor, tem seus benefícios. Qual é? Porque, meu irmão, a luz de Cristo seca o pecado dentro de nós e nos limpa de toda malícia e de todo engano. Me mostre uma outra pessoa ou um outro livro que fale de todo que o homem vive com a Bíblia e com Cristo, e eu deixo de ser pregador do Evangelho. Eu sou inteligente. Quando você estuda sobre Maomé, se você estudar profundamente, você não vai querer segui-lo. Porque ele se contradisse. Jesus nunca se contradisse em nada. Tudo que ele ensinou é perfeito e nos dá vida eterna. Corra da ideia mundana. Corra da ideia mundana. Corra de tudo isso que você está vendo aí fora. O mundo já é do maligno, disse Jesus. E tem um detalhe: a terra está pronta para ser destruída. Mas você não se apercebeu disso ainda. Pastor, isso é papo de crente. Tem 2 mil anos que a gente discute esse negócio. Irmão, agora não é mais os pregadores que estão
a ciência. Nunca se rodeou tão perto, se margiou tão perto da Terra, os asteroides lá em cima. Já chegaram alguns cientistas a dizer que a Terra não sobrevive até 2040. Não sei, não é isso que a Bíblia diz. Agora eu estou firmado no que ela disse. Ela disse: eu estou indo preparar lugar para vocês, e eu vou voltar para levar os que são meus. Aleluia. Eu vou tirar vocês daí desse torrão de terra. Eu vou tirar vocês daí dessa ideia errada. Sabe esse senso de justiça que você tem dentro de você? Sabe aquela notícia que você escuta na televisão dentro da tua casa, que causa revolta? E você diz: será que ninguém está vendo isso? Ninguém vai mexer com isso? Isso é um senso de justiça que Deus colocou dentro de você. Mas como arrumar o que está bagunçado? A repórter estava dando uma notícia. O âncora de um jornal da rede esgoto. Na manhã, olha irmão, tudo que aquela rede fala, eu desconfio. Aliás, de todas elas. Mas enfim. Aí deu a notícia. Muita seriedade. Muita seriedade. Falando sobre esses. Aqui em Cordélia não está acontecendo aí. Negócio de bomba para estourar caixa eletrônica. Tá? Não, em Cordélia não acontece. Aqui também chove. Mas chove também aqui. É planeta Terra. Tá no mapa, Cordélia. Parece que não, mas tá. Escuta isso. E ela dá uma notícia com muita seriedade, muita, né? Aquela coisa bem séria, né? Gente, as autoridades não veem isso. Aonde vamos chegar neste país? Qualquer um agora vai em qualquer caixa eletrônica, explode, leva o dinheiro. Isso é um absurdo. Aí ela diz assim: vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa que traz alegria. Vamos falar de coisa que traz benefício. Carnaval. Sabe quando a pessoa pegou a lama, passou na cara assim? Foi o que ela fez. Quem estourou o caixa eletrônico, estourou para gastar o carnaval. Porque o carnaval está sendo festa da carne. Não tem nada com o espírito, não tem nada com a alma. A festa da carne. Você vai se usar. No carnaval já está dizendo: vale tudo, inclusive morrer. Irmãos, já chegamos no fim. Os homens não falam mais assim. Os homens só falam assim. Ninguém olha mais para cima. Sabe o que a Bíblia diz? Em Romanos capítulo 1: não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos são egocêntricos, só pensam em si mesmo. Seja em que sistema de governo for, capitalismo, comunismo, socialismo, sei lá, tanto ismos que existe aí, economicamente falando, para se organizar uma nação. E aí Jesus diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância, fartura. E ele pensava consigo mesmo, com ele mesmo, dizendo: que farei? Como é que eu vou agir aqui? Ele está conversando com ele mesmo, não está falando com Deus não. Ô Deus, como é que eu faço? Não. Está falando com ele. Que você conversa com 3 pessoas: com um ser humano, amigo seu, colega, esposa, filho, pai, mãe e tal, colega, amigo e tal. Você conversa com você mesmo, que aí só você entende essa conversa, e dependendo da sua ação, você tem que conversar com você mesmo. Mas a melhor conversa que a gente tem é com Deus. E essa conversa com Deus os seres humanos não querem ter. Por exemplo, você está doido para pular carnaval. Você não vai perguntar a Deus se pode, porque você já sabe que não. Então, no mínimo, você vai conversar com uma pessoa pior que você. E o que a pessoa vai dizer para você? Que é isso? Esse evangelho que não pode isso, não pode aquilo. Sai dessa igreja. Você tem que viver a vida. Mas ele não conversava nem com amigo, nem com ninguém, nem com Deus, nem com o diabo. Esse cara não está falando com o diabo, não. Ele está falando com ele mesmo, só com ele. E aí ele diz assim: pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele está com problema aqui. Ele ia perder tudo. Ele colheu tanto, 100% de colheita. O cara estava maravilhado. Meu Deus, se ele fez
da lei judaica. Mas Deus não fazia parte da vida dele. Tem gente que está dentro da igreja, mas a igreja não entrou nele. Tem gente que vai a Cristo, mas tem gente que Cristo foi a ele, mas ele não foi a Cristo. Deus faz parte da sua vida. Ou você já está louco como os filósofos, que Deus não existe. Olhe para uma flor, ela vai falar com você. Veja como ela desabrocha. Olhe para suas pétalas, como ela nasce, como ela vive. Ela é tão insignificante, mas é tão linda. Olhe para uma flor, não é fruto do acaso, do evolucionismo. É uma criação de Deus. Os cientistas mais respeitados do mundo chegaram a uma conclusão. É tão perfeito o universo que tem que ter tido uma mente para criá-lo. Ele não pode ter surgido do nada. Insira Deus na sua história. Vá a Ele. Mas não vá a Ele como todo mundo tem ido. Não vá a Ele como um empregado que está lá em cima, porque isso você não vai conseguir. Ah, pastor, mas eu conheço fulano, pastor, que fez umas coisas aí, está dando certo, vai terminar errado. O que está dando certo não significa que tem 100% de certeza que vai dar certo, porque está dando certo. Faça o que é certo, ande com Deus. Você não foi chamado para fazer o que dá certo. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui alguma coisa do dia a dia para ilustrar isso. Você pode, por exemplo, o pneu do seu carro pode quebrar, se ele tiver 5 parafusos na roda, pode quebrar até 2 parafusos. Você vai andar com 3 parafusos, mas não vai ter a mesma segurança, sim ou não? Até um certo tempo você vai poder andar com isso. Mas se você propositalmente deixar ali, você pode sofrer um acidente muito grave, porque foi feito com 5. Tudo aqui foi um estudo, foi um preparo. Se tem 5, é para usar os 5. Pode estar entendendo? Não corra da regra de Deus. Deus deixou um manual. Todo mundo aqui tem regra. O problema do homem não é a regra, é para quem é a regra. Se a regra for para Deus, não, se a regra for para qualquer coisa que seja secular, horizontal, está valendo. Mas se for para Deus, Deus não existe tudo isso. Deus não é assim, gente. Corra das suas ideias. Venha para as ideias de Cristo. Ele tem razão. Tudo que ele disse que ia acontecer com a humanidade está acontecendo. Tudo que ele avisou que aconteceria está acontecendo. Eu me lembro do tempo que eu era criança. Isso tem muitos anos. Jesus amado, não vou nem enumerar o número aqui de ano. Eu me lembro que se pregava na igreja e os pregadores pregavam: haverá pai contra filho, filho contra pai. Naquele tempo isso era um absurdo. As famílias se respeitavam. Hoje, uma menina entrou para dentro do quarto, uma menina de 13, 14 anos, entrou para dentro de casa e ligou um som bem alto no rock, dentro do quarto, mas muito alto. O pai dela foi e desligou, fechou a porta. Ela fechou a porta de novo. O pai entrou, aliás, não era uma menina, um rapaz. O pai entrou e desligou. Ele não ligou mais. Ele esperou o pai e a mãe dormir, matou o pai e a mãe, matou a avó, que estava na casa também, entrou dentro do carro, quarto, e foi curtir rock. Vocês vêm me dizer que isso é normal. Os outros não estão olhando para cima, eles estão olhando para baixo. E aí ele disse assim: já sei o que fazer. Pronto, ele achou a solução. Ele achou a solução. Ele não perguntou para Deus como fazer. Ele achou a solução. Toda a conversa teve com ele. Ele não deixou ninguém se meter na história dele. Ele também não tinha esse papo de melhor amigo. Ele não queria dividir nada que ele tinha com ninguém. Ele queria ver se ele levava essa riqueza para o outro lado do mundo. Fala isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Pois assim ele fez. Pronto, segurança total.
estragada, que dirige arte de grande porte. E o patrão dele, na época isso, lá em Guarujá, o patrão dele tinha uma mansão em Guarujá, e ele era africano da África do Sul, um alemão dos olhos verdes, tinha 49 anos. Herdou do pai desse cara, herdou do pai dele uma herança incalculável. Ele era só dono de 3 bancos na Europa, deve ser até hoje, não sei, deve ser, do porte do Bradesco. Tem mais, pastor? Tem. Ele tem 4 refinarias de petróleo desses países aí fora, que produzem petróleo. E ele era dono de todos os caças-níqueis de toda a América Latina. Só do cara comprar uma máquina daquela já dava a ele 10% de tudo que consumia. O cara tinha dinheiro para dar com água. Um dia ele estava só, porque tinha brigado com a esposa, ligou para esse irmão. E aí eles foram jantar na Paulista. E o irmão me contando a história. Eu mandei o irmão parar, porque foi me dando agonia. Ele disse que ele pagou numa garrafa de vinho 28 mil reais para tomar ali na hora. Como se fosse 28 reais. Imagina, tu vai trabalhar muito tempo para ganhar isso. Você acha que o nome desse vai procurar Deus? Esse irmão, que eu estava na casa dele, era o único crente que trabalhava para ele. Ele odiava ouvir falar de crente. Odiava ouvir falar de negócio de Jesus. Falava Jesus perto dele, ele saía na hora. Um homem que vivia triste, solitário. Um homem que se quisesse jantar agora em Nova York, para estar no outro dia, ou de madrugada aqui, jato particular, a espaço aéreo liberado para ele, etc. Todo luxo, todo conforto, sofisticação que você imaginar. Mas não tinha Deus. Por que esse irmão era o único que falava de Jesus para ele e ele não ouvia? Porque ele fez um teste na vida desse irmão, e esse irmão, por amar a Deus, sem saber que estava sendo testado, por amar a Deus, fez o certo. Eu nem lembro o que foi, que teste foi, não veio ao caso aqui. Mas se você quer, testou esse irmão numa situação lá financeira, e esse irmão fez o que era certo. E aí, ele tinha respeito por esse irmão. Não aumentou o salário do irmão Carlos, mas tinha respeito pelo irmão. Era o único que ele deixava falar de Jesus para ele. Porque tinha passado com outro crente que trabalhou com ele, irmão, que não passou daquele teste. Ele só falou com ele aqui. Ele nunca procurou Deus. Aí ele vai e exagera, versículo 19. Então direi a minha alma. Toda a conversa aqui é com ele. Ele nunca perguntou para Deus se deveria, se não deveria. Ele nunca olhou para o manual, ele nunca leu a Bíblia, ele nunca se adequou à palavra. Nunca, imagina. Aí ele diz assim, então direi a minha alma. Ele não criou a alma. Como é que ele vai falar com a alma? Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens. A alma dele deve ter respondido, isso aí não faz efeito para mim não, cara. A comida que tu come não alimenta eu não, alimenta teu corpo. A roupa que tu veste, cobre tua nudez, a minha não, eu não fico nu. A alma não fica nua, a alma não come feijão com arroz, a alma não anda de carro. É teu corpo que usufrui disso. A alma nem escutou o que esse cara falou. A alma estava desejando outra coisa, porque não estava. Nós estamos vivendo isso, sim ou não, igreja? O homem toma conta do corpo com excessividade e nada da alma. Ah, pastor, já vou domingo à noite na igreja. É verdade, pastor, que eu vou na academia 8 dias, 12 dias na semana. Eu vou na academia, porque tem que se manter, né, pastor? E eu vi uma cena grotesca. Eu vou te falar uma coisa. Um colega meu me mandou pelo coisa para eu ver. E aí, uma moça resolveu que ela ia ser igual a Barbie. E ela começou a fazer plásticas para ficar igual a Barbie. E não é que ela ficou igualzinha a Barbie. Agora, como manter isso? Porque ela vai ficar velha. Porque a Barbie, boneca, não envelhece. É feita de plástico. Mas ela é ser humano. Como é que vai ser isso?
A vaidade chegou a tal ponto que as pessoas perderam noção de civilidade, de vida e de convivência social. Como é que se toma conta tanto do corpo que a terra vai comer? Não estou dizendo para você relaxar também, não é isso não. Tem equilíbrio com as coisas. Busque as coisas que são de cima em primeiro lugar, que as de baixo vai ser acrescentada para você. Tens muitos bens, muitos anos de descanso. Aí ele diz para a alma dele assim: coma, beba, se alegre, festeje, porque você está seguro, tem dinheiro, você tem prestígio. A sentença nunca vem dos homens, irmão. A sentença sempre vem de cima. Olha a sentença. Mas Deus lhe disse: eu não acredito em Deus. Vai a hora que Deus vai falar. Eu nunca orei a Deus, eu sempre tenho tudo que eu quero. Uma hora Deus vai falar, porque Ele existe. Deus lhe disse: louco. Como Deus está lhe vendo? Pastor, eu sou uma pessoa, eu nunca fui no cigarro, nunca tomei uma cerveja, nunca prostituí e tal, porque parece que igreja foi feita só para esse tipo de gente. As pessoas têm uma ideia errada do que seja igreja. Igreja é para ganhar drogado. Quem disse isso? Igreja é para ganhar cachaceiro. Quem foi que disse isso? Igreja é para pregar o evangelho. O homem já nasceu debaixo do pecado e está condenado só de ter nascido. Ele já está, Deus já está contra ele quando ele nasceu. Você acha que Jesus veio fazer o que na cruz do Calvário? Aquele tudo que ele fez, Jesus fez o que na cruz do Calvário? Porque ele provou que é bonzinho. Quem disse isso? Onde é que tem isso? Jesus se pendurou naquela cruz para resgatar o homem. Não está dizendo homem pobre, homem rico, homem usador de droga, homem que não usou. Está dizendo o homem, gênero, ser humano. Jesus morreu na cruz para salvar o ser humano que está afastado de Deus. A sentença chegou. Quando o homem pegou no jardim do Éden, Deus deu a ele uma sentença. Ninguém escapa. Morte. Você pode ter um corpo esbelto, teus olhos podem ser azul brilhante. Você pode ter toda a vida que esse cara tinha. A morte vai chegar. A morte vai chegar. Falando em morte, eu vou dar uma nota de um falecimento de um grande pastor nesse país. Faleceu, não sei se ontem ou hoje, não sei direito, o missionário Davi Miranda. Não morreu. Ele foi promovido. Subiu para agora. Fez muita obra de Deus aqui, meu irmão. Com certeza. Não sabia pregar. Viu? Ele não pregava. Você nunca, não pode, rapaz. Você nunca viu o Davi Miranda pregando. Ele pregava para fora. Glória, 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 glória. Descia bem. Deus usa cada um da sua maneira. Ele era bom para orar. Era bom para pregar. Mas ele era bom para orar. O trabalho dele fala por ele. Todo mundo fica falando aí de templo de Salomão, não sei o quê. O templo dele o templo de Deus, né? A igreja que ele construiu lá no Pedro, lá em São Paulo, engole o templo de Salomão 4 vezes. O templo que ele tem lá tem 12 portas de entrada, cabe sentadinho, normal, 32 mil pessoas. Nunca divulgou isso na televisão. Nunca fez disso percentagem. Então, igreja, os irmãos olhem pela família deles. Pela família dele, bem? Mas Deus lhe disse. Aí acabou tudo aqui, terminou tudo. Logo, esta noite, te impedirão a tua alma. Eu e você não sabemos a hora que vamos morrer. Pode ser hoje de manhã, hoje de madrugada, sim. Pode ser amanhã de manhã. Pastor, isso não é coisa que se prega nele. O que é que você quer que eu pregue aqui? Lamborghini? Você quer que eu pregue o quê aqui? Ferrari, vermelha, amarela? Eu não sou do transporte, eu sou do evangelho. Quer que eu pregue o quê aqui?
diz que para morrer basta estar vivo? Isso é uma certeza. Deus deu ao homem uma sentença quando ele pecou no jardim do Éden: a morte. Ninguém escapa dela. O cara pode se esticar todinho. Tem uma programadora da televisão brasileira tentando uma mas não tem mais onde esticar nada. Vai morrer, tu acredita? Rapaz, vai morrer. Não escapa, igreja. Eu não estou dizendo isso com prazer, não é alegria, não, porque eu também sou contra a morte. A gente não aceita a morte. A nossa alma não aceita a morte. A gente não foi feito para morrer. Foi o pecado que trouxe a morte para a nossa vida. Por que você acha que Jesus se entregou na cruz do Calvário? E ele disse assim: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. A morte não podia matar Jesus, ele era santo. A morte não matou Jesus, ele se entregou a ela. Foi diferente. E depois ele ressuscitou, vencendo a morte. Sabe para quê? Para fazer você e eu vencer também. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ressuscitar, igreja. É a esperança de quem serve a Deus. A ressurreição da morte. E a Bíblia faz a pergunta: ô morte, cadê tua força? Ô morte, cadê teu aguilhão? Ô morte, cadê a tua força? Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Aleluia. Olha que mistério que eu vou falar aqui. Só vai entender que o Espírito Santo é revelado. Na cruz do Calvário, Jesus morrendo matou a morte. Não vou repetir. Aleluia. Glória a Deus. Deus lhe disse: louco esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens reservado, preparado, juntado, guardado? Para quem será? Para quem será? Assim é o que guarda para si mesmo o tesouro aqui na terra e não é rico para com Deus. Você é conhecido em quantos lugares? Ah, pastor, eu sou conhecido lá na venda de Zezinho. Eu sou conhecido ali no mercado, eu tenho crédito nas Audi. Você é conhecido lá no céu? O teu nome está arrolado no livro da vida que Apocalipse fala. Teu nome está lá. O cara foi expulsar o demônio. Os filhos de Cefa. Expulsar o demônio. Em nome de Jesus de Paulo, sai! Ele estava certo, Jesus era de Paulo. Não era deles mesmo, não. Tomou uma surra. Mas tomar uma surra. Sabe o que o demônio disse? Eu não quero nem saber da surra do cara. Eu fico imaginando o que os demônios falaram. Olha o que os demônios falaram. Sabemos quem é Jesus. E conhecemos Paulo. Que é isso? Tremendo. Onde Paulo era conhecido? No infernário. Eu não quero ser conhecido lá. Do jeito que Paulo era conhecido, eu quero. Pensa no cara que tem prejuízo para o inferno. Pensa no cara que quando ele morreu, olha, irmão, não procure isso na Bíblia que eu vou falar agora não, porque não está na Bíblia não. Isso aqui é eu que criei agora. Isso é criação do pregador. Quando Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, o inferno todo me deu festa e disse: amém. Daqui fica, esse cara vai embora. E podia com ele, irmão. Que é isso? Você quer pão nisso? Já aprendi. Tanto faz comer caviar e ovo frito. Está tudo bem. Já aprendi. Aí está quase nu, porque ele fala estar nu. Papai nunca andou nu. Mas ele andou com roupas ruins. Ele foi rasgado, foi apedrejado várias vezes. Teve naufrágio várias vezes. Mas irmão, aleluia. O homem que honrou o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Ele era conhecido no inferno. Nesse tipo de conhecimento. Agora o melhor de tudo, o nome dele estava arrolado, escrito no livro da vida. Aleluia.
quando esse meu filho vai falar comigo? Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, você tem que ser conhecido lá em cima. Imagina os anjos comentando sobre você. Não saiu uma ordem do Pai para guardar fulano, para guardar ciclano, porque ele é assim por Jesus Cristo. Aí os anjos de Deus vêm trabalhar a teu favor, porque você é conhecido lá. Você quer ser conhecido aonde? Irmãos, os maiores artistas do mundo, principalmente de Hollywood, tem uma vida que você não desejaria ter. Vocês conhecem a história. A fama destrói o homem. O poder do dinheiro destrói o homem. A sentença vai chegar, tanto a minha quanto a tua, porque o pecado nos leva para a morte, mas Jesus nos leva para a vida eterna. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Você não tem que andar nessa ideia lutando de que você tem que ter coisas. Você tem que andar na ideia de Deus. Você tem que ter Deus. Não vai te faltar nada. Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Todas elas serão supridas. E sabe o que a Bíblia diz? Em glória. Em glória. Irmão, existe uma diferença muito grande para quem está comendo agora 100 gramas de caviar, que na verdade é ovos de tainha. É um peixe que tem na Bahia. Os ovos daquele peixe é o tal do caviar. 100 gramas custa dos 2.700 e poucos reais. 100 gramas. A satisfação não está em ter dinheiro para comprar isso. A satisfação está em você estralar o ovo, comer com arrozinho, e aquilo te trazer uma alegria, alimentar você, e você ser grato pelo que tem. A igreja tem que voltar à simplicidade do Evangelho. A igreja tem que voltar para a simplicidade do Evangelho. A gente tem que parar com essa ideia de que Deus está lá em cima para nos servir no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, nas nossas exigências. A gente tem que parar com isso, igreja. Isso não é igreja. Eu consegui o vídeo, eu acho que eu consegui o vídeo. Eu vou trazer para passar aqui. Os cristãos morrendo queimados. Eu não vou dizer que eu não vou passar, não, senão você não vem. É muito forte. Tem uma senhora de idade que o cara vem de longe, mas ele dá uma pancada na velhinha. Mas ele bate tanto nessa velhinha, depois ele joga, mata o seco em cima, toca fogo nela, mas ela não nega Jesus. E eu fiquei duvidando se aquele vídeo era mesmo de cristão, porque às vezes não era. Às vezes não é de cristão. Mas aí o Espírito Santo me testificou algo. Quando acontecem essas coisas com os bandidos de lá, daqueles países, porque os bandidos lá morrem assim também, eles matam assim também. Eles gritam, eles xingam, eles espraguejam, eles reagem. Os cristãos não. Eles morrem cantando e dando glória a Deus. Ah, pastor, eu não quero essa vida para mim. Eles morrem hoje e vão viver na eternidade com Cristo. Você quer viver uma vida regalada hoje e viver separado de Deus por toda a eternidade quando você morrer? Evangelho não é para atender seus caprichos. Evangelho é para te levar para o céu. Fique de pé em nome de Jesus. Igreja, eu sempre digo isso para a glória de Jesus Cristo e digo com alegria. Eu digo isso com alegria. Já começou aqui, eu já percebi que já começou os porteiros ter que avisar os irmãos para tirar carro aí, porque está atrapalhando. De tanto carro que tem na frente, glória a Deus. Nunca foi pregado isso aqui, nunca vai ser. Jesus não morreu por quem tem carro. Jesus morreu pelo ser humano. A tua camiseta pode ser da loja 10. Foi exagerado. A tua camiseta pode ser usada, surrada. Você ganhou. Você pode ter pagado R$3,55 naquela camiseta. O teu sapato pode ser daquele bem rotozinho, mas bem feinho. Jesus te ama. Jesus te ama assim.
Jesus não te ama porque você entrou aqui com a camisa de R$ 280. Não. Jesus ama você e não o que você tem. Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? E quer voltar para Jesus Cristo hoje? Sai do seu lugar e volte a Cristo hoje. Você que está afastado do Evangelho, pastor, já vi tanta igreja, já vi tanta besteira, já vi tanta coisa, pastor, minha fé esfriou, eu não sei esse negócio de Evangelho, cada um prega uma coisa. O que está pregando se é mostrado na Bíblia para você? Porque essa igreja é séria. A gente está aqui para pregar o Evangelho, para levar você para o céu. Eu tenho uma notícia do Espírito Santo para dar para essa igreja hoje. Esse ano vai ser ruim para o país, mas vai ser bom para você. Amém. Diga amém. Amém. Muita gente aqui que não tem casa própria vai ter esse ano. Amém. Deus vai te tirar do aluguel esse ano. Amém. Olha, eu não sei pregar isso, vocês sabem disso. Pastor do céu, o senhor está dizendo que o país vai entrar em recessão. O problema do país, o nosso país é lá em cima, os recursos vêm de lá, vem de lá. Agora, pegue sua cruz. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desviado do Evangelho, volte para Jesus. Volte para Jesus hoje. Você que está aqui entre nós, pastor, eu tenho minha religião, eu vim aqui, eu acho que já 2 ou 3 vezes, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Você não tem que concordar para ser salvo, você tem que crer para ser salvo. Creia. A terra, primeira carta de Pedro está escrito: a terra está caminhando para a destruição, para ser queimada pelo fogo. Corra para Jesus. Eu vi um sobrevivente do tsunami na Índia, um senhor de idade, um filósofo riquíssimo. Ele escapou, a mulher dele não escapou, ele escapou. Nesses documentários de TV fechada, eu vi isso. E ele disse assim: olha como ele disse. Foi tão de repente, foi tão tenso o maremoto, que a gente que estávamos em cima dos prédios já esperávamos a morte, porque não tinha para onde fugir. A Bíblia diz que Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Você vai fugir para onde da ira do Todo-Poderoso? Vá a Cristo, siga Jesus. Amém? Eu sei que foi pregado aqui, Espírito Santo, exatamente aquilo que o Senhor queria que fosse falar. Quantas pessoas aqui, Espírito Santo, que não tem tempo de falar com o Senhor, como esse homem vive falando consigo mesmo, ou vive falando com outras pessoas, mas não fala com o Senhor, não se abre com o Senhor, não tem aquele momento de intimidade no quarto com o Senhor. Eu quero orar, Espírito Santo, para que essa igreja seja consolidada, firmada na Tua palavra. Eu quero orar para que Teus filhos comecem a olhar para cima e desejar as coisas de cima. E que se porventura, Espírito Santo, eu creio que existe no nosso meio pessoas que serão mais abençoadas financeiramente do que outras, que todas elas, as menos e as mais abençoadas, se lembrem que todo o bem que elas possuem, não consiste, a vida delas não depende disso, mas a vida dessas pessoas depende do Teu amor, da Tua graça, da vida que elas têm com o Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que esta semana seja uma semana, meu Deus, que o Senhor tome conta dos Teus. Eu oro que essa semana seja uma semana que os Teus filhos entrem e saiam dos lugares, mas entrem e saiam abençoados. Eu oro para que os Teus filhos guardem a língua na boca. Eu oro para que Teus filhos, quando falarem, falem para edificar e glorificar o Teu nome. Eu oro, Jesus, para que essa igreja seja cada vez mais cheia do Teu Espírito Santo. Eu oro para aqueles crentes que têm sido atacados, meu Senhor, pelo inferno, para parar, para desanimar, para enfraquecer. Eu oro contra isso agora, Espírito Santo. Eu oro
vida. Eu oro para que todo mal traçado, arquitetado contra esta igreja e contra a vida dos que aqui estão, nome de Jesus, seja destruído agora todo laço, toda armadilha e todo mal, em nome de Jesus. Diga amém.